Acabou de acontecer algo que ninguém esperava no cenário político brasileiro. Eduardo Bolsonaro não apenas elogiou a Congregação Cristã no Brasil, como foi muito além. Ele chamou os irmãos da congregação para o lado dele politicamente falando. E isso pegou todo mundo de surpresa, desde os próprios membros da CCB até os analistas políticos mais experientes. O que começou como elogios aparentemente inocentes à neutralidade política da Igreja se transformou em algo muito mais estratégico e controverso. Eduardo Bolsonaro, de forma calculada e surpreendente, fez um convite direto aos milhões de membros da Congregação Cristã no Brasil para se juntarem ao seu projeto político. Mas para entendermos a magnitude do que aconteceu, precisamos primeiro conhecer o contexto por trás dessa situação explosiva. A Congregação Cristã no Brasil não é uma igreja qualquer no cenário evangélico nacional. Fundada em 1910 pelo italiano Luigi Francesco, ela possui características únicas que a tornam completamente diferente de todas as outras denominações que conhecemos hoje. Luigi Francesco chegou ao Brasil como um simples imigrante, trabalhando como mosaicista para sustentar sua família. Ele havia passado por uma experiência de conversão ao pentecostalismo nos Estados Unidos e trouxe essa nova forma de cristianismo para terras brasileiras. O interessante é que desde os primeiros dias, a igreja que ele estabeleceu adotou princípios que a distinguiriam para sempre de outras denominações que surgiriam posteriormente. O principal diferencial da CCB sempre foi sua postura rigorosamente apolítica. Enquanto praticamente todas as outras igrejas evangélicas que surgiram depois abraçaram candidatos, fizeram campanhas eleitorais, se envolveram diretamente na política partidária, a Congregação Cristã sempre manteve uma postura de total e absoluta neutralidade política. Essa neutralidade não é apenas uma orientação administrativa passageira ou uma estratégia temporária. É uma doutrina profundamente enraizada na teologia fundamental da Igreja. Eles acreditam, com base em sua interpretação específica das Escrituras, que o reino de Deus é essencialmente espiritual e que a Igreja deve focar exclusivamente na salvação das almas e no crescimento espiritual dos fiéis. Para os líderes e membros da CCB, envolver-se em questões político-partidárias seria uma distração perigosa e inadequada da missão principal e sagrada da Igreja. Eles interpretam literalmente as palavras de Jesus Cristo quando ele disse que seu reino não é deste mundo, e levam essa orientação muito a sério em todos os aspectos da vida denominacional. Durante mais de um século de existência no Brasil, a Congregação Cristã cresceu de forma completamente orgânica por todo o território nacional, sempre mantendo rigidamente essa posição de neutralidade política. Hoje, ela conta com milhões de membros espalhados desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Mas você raramente verá uma liderança da Igreja fazendo declarações públicas sobre questões políticas, sociais ou eleitorais. Essa postura da CCB sempre causou certa frustração em muitos políticos brasileiros, especialmente aqueles que dependem historicamente do chamado voto evangélico para se eleger. Durante décadas, diversos candidatos de diferentes partidos e orientações ideológicas tentaram se aproximar da liderança da congregação, mas sempre esbarraram nessa barreira aparentemente intransponível da neutralidade política absoluta. Imaginem a frustração de um político ambicioso que enxerga milhões de eleitores organizados em uma instituição extremamente sólida, respeitada e bem estruturada, mas que simplesmente não consegue acessar esse eleitorado através dos canais tradicionais de influência religiosa. Não adianta prometer benesses para a Igreja, não adianta fazer acenos ideológicos específicos, não adianta tentar cooptar lideranças individuais. A CCB simplesmente não entra nesse jogo político tradicional. Durante todo o governo de Jair Bolsonaro, essa situação se tornou ainda mais evidente, de certa forma, mais frustrante para a família presidencial. Enquanto diversas outras denominações evangélicas se alinharam explícita e entusiasticamente com o projeto político bolsonarista, a Congregação Cristã manteve sua tradicional e inabalável distância de qualquer envolvimento político. Eles não criticaram o governo Bolsonaro, isso é importante deixar claro, mas também não ofereceram apoio público, não mobilizaram suas estruturas em favor de candidaturas específicas,
não orientaram votos. Simplesmente continuaram fazendo exatamente o que sempre fizeram ao longo de sua história centenária, cuidando exclusivamente da vida espiritual de seus milhões de membros. Essa postura gerava uma sensação constante de oportunidade perdida para os estrategistas políticos da família Bolsonaro. Eles viam ali uma massa eleitoral gigantesca, organizada, disciplinada, mas completamente inacessível através dos métodos tradicionais de aproximação político-religiosa. Foi nesse contexto que Eduardo Bolsonaro tomou uma decisão que surpreendeu absolutamente todo mundo. Em uma de suas lives regulares nas redes sociais, onde possui milhões de seguidores fiéis, ele não apenas elogiou a congregação cristã no Brasil, mas foi muito além. Eduardo Bolsonaro chamou os irmãos da congregação para o lado dele politicamente falando. A transmissão começou de forma absolutamente normal, seguindo o padrão habitual das lives do deputado federal. Eduardo falou sobre questões políticas corriqueiras, respondeu a algumas perguntas rotineiras dos seguidores, fez seus comentários característicos sobre a conjuntura nacional. Nada indicava que algo extraordinário estava para acontecer. Mas quando um seguidor fez uma pergunta aparentemente inocente sobre as diferentes denominações evangélicas brasileiras e seus papéis na sociedade, Eduardo decidiu surpreender todo mundo com uma resposta que ninguém estava esperando. Ele começou de forma diplomática, reconhecendo a rica tradição e a impressionante história da congregação cristã no país. Falou sobre como a igreja havia conseguido crescer de forma orgânica e consistente, sem campanhas de marketing agressivas, sem a ostentação que caracteriza muitas denominações evangélicas modernas, sem a busca desesperada por visibilidade midiática. Eduardo demonstrou conhecimento detalhado sobre a estrutura organizacional da CCB, mencionando aspectos específicos que mostravam que ele havia realmente estudado a denominação. Falou sobre como os pastores não recebem salário e trabalham em profissões seculares durante a semana, dedicando-se ao ministério por vocação genuína nos finais de semana. Ele elogiou a simplicidade dos templos, a transparência na administração dos recursos, a ausência de pressão sobre os fiéis para contribuições financeiras obrigatórias. Todos esses eram pontos que diferenciavam claramente a CCB de outras denominações evangélicas, e Eduardo demonstrou estar bem informado sobre essas particularidades. Mas foi quando ele começou a falar sobre a tradicional neutralidade política da igreja que a situação tomou uma direção completamente inesperada. Em vez de simplesmente elogiar essa postura como algo respeitável, Eduardo fez algo que ninguém havia antecipado. Ele disse que compreendia e respeitava a tradição de neutralidade da congregação cristã, mas argumentou que os tempos haviam mudado e que talvez fosse hora de os irmãos da CCB repensarem essa posição. Eduardo Bolsonaro chamou os irmãos da congregação para o lado dele politicamente falando, argumentando que a neutralidade política, embora respeitável, poderia ser interpretada como omissão diante de questões fundamentais para o futuro do país. O deputado foi muito hábil em sua abordagem. Ele não criticou diretamente a liderança da igreja, nem desrespeitou abertamente a tradição denominacional. Em vez disso, direcionou seu apelo diretamente aos membros individuais da congregação, sugerindo que eles poderiam manter sua fidelidade doutrinária e espiritual à igreja enquanto, como cidadãos brasileiros, se engajassem politicamente em defesa de valores conservadores. Eduardo argumentou que os membros da CCB, por serem pessoas de princípios sólidos e valores morais bem definidos, seriam aliados naturais de projetos políticos que defendem a família tradicional, os costumes conservadores e a moralidade cristã. Ele sugeriu que esses valores estariam sendo ameaçados por forças políticas progressistas e que seria responsabilidade de todos os cristãos se mobilizarem em sua defesa. O deputado foi ainda mais específico em seu convite. Eduardo Bolsonaro chamou os irmãos da congregação para o lado dele politicamente falando, propondo que eles se engajassem ativamente em campanhas eleitorais, que apoiassem candidatos conservadores, que participassem de manifestações em defesa de valores cristãos. Ele argumentou que isso não significaria abandonar a neutralidade institucional da igreja, mas sim exercer a cidadania individual de forma consciente e responsável. A estratégia de Eduardo era evidente.
Ele estava tentando separar a questão da neutralidade institucional da CCB da participação política individual de seus membros. Era uma distinção sutil, mas potencialmente muito eficaz. Ele reconhecia e respeitava o direito da Igreja de manter sua neutralidade, mas convocava os fiéis a se posicionarem politicamente como cidadãos. O deputado chegou a mencionar exemplos históricos de como grandes transformações sociais só foram possíveis quando pessoas de fé se engajaram politicamente. Citou movimentos de direitos civis, campanhas abolicionistas, lutas por justiça social que contaram com participação massiva de cristãos organizados. Eduardo argumentou que os membros da CCB tinham uma responsabilidade similar na conjuntura atual brasileira. Mas o aspecto mais surpreendente de todo esse episódio foi a forma como Eduardo Bolsonaro chamou os irmãos da congregação para o lado dele politicamente, falando de uma maneira muito pessoal e direta. Ele não fez um convite genérico para um engajamento político conservador. Ele fez um convite específico para se aliarem ao projeto político da família Bolsonaro. Eduardo disse que admirava profundamente os valores e princípios demonstrados pelos membros da congregação cristã ao longo de décadas. Argumentou que esses mesmos valores eram exatamente aqueles que ele e sua família defendiam no cenário político nacional. Sugeriu que havia uma afinidade natural entre os princípios morais da CCB e as bandeiras políticas dos Bolsonaro. O deputado foi ainda mais longe, propondo parcerias práticas. Ele sugeriu que membros da congregação poderiam se candidatar a cargos políticos com o apoio da estrutura bolsonarista. Mencionou a possibilidade de criar uma frente política específica que unisse os valores conservadores cristãos defendidos pela CCB com a agenda política da família Bolsonaro. Eduardo também fez promessas específicas. Ele disse que, se os membros da congregação decidissem se engajar politicamente ao lado de sua família, ele se comprometeria a defender publicamente os valores e tradições da CCB. Prometeu que trabalharia para proteger a liberdade religiosa da denominação e para garantir que suas especificidades doutrinárias fossem respeitadas. Mas talvez o aspecto mais estratégico de todo esse movimento tenha sido a forma como Eduardo Bolsonaro tentou criar uma narrativa de urgência. Ele argumentou que o Brasil estava passando por um momento crítico de sua história, onde valores fundamentais estavam sendo ameaçados por forças políticas progressistas e ideologias que ele classificou como anticristãs. Eduardo sugeriu que a tradicional neutralidade política da congregação cristã, embora respeitável no passado, poderia ser inadequada para enfrentar os desafios contemporâneos. Ele argumentou que momentos excepcionais exigem posturas excepcionais e que talvez fosse chegada a hora de a CCB repensar sua posição histórica. O deputado foi muito hábil ao não atacar diretamente a liderança da Igreja ou questionar abertamente suas decisões institucionais. Em vez disso, ele direcionou seu apelo aos membros individuais, sugerindo que eles tinham o direito e a responsabilidade de tomar decisões políticas independentes, mesmo que a instituição mantivesse sua neutralidade oficial. Essa estratégia era particularmente inteligente porque evitava um confronto direto com a hierarquia da CCB, que certamente rejeitaria qualquer tentativa de politização institucional. Ao mesmo tempo, criava uma possibilidade real de mobilizar membros individuais da denominação sem necessariamente comprometer a posição oficial da Igreja. A reação à transmissão foi absolutamente explosiva e imediata. Nas redes sociais, os comentários se multiplicaram exponencialmente, com opiniões completamente divididas. Uma parte significativa dos seguidores de Eduardo aplaudiu o que consideraram uma estratégia política inteligente e uma demonstração de capacidade de ampliar a base de apoio da família. Esses apoiadores argumentaram que Eduardo havia sido muito hábil ao reconhecer as virtudes da congregação cristã e, ao mesmo tempo, convidá-los para um engajamento político maior. Para eles, era uma demonstração de maturidade política e de capacidade de construir pontes com segmentos que tradicionalmente ficavam à margem do processo político. Por outro lado, uma parcela considerável dos seguidores demonstrou indignação e perplexidade. Eles não conseguiam entender por que Eduardo estava cortejando uma denominação que nunca havia apoiado explicitamente a família Bolsonaro, enquanto outras igrejas que sempre estiveram ao lado da família
eram tratadas com menos deferência. Alguns comentários foram particularmente duros, acusando Eduardo de oportunismo político e de estar abandonando os aliados tradicionais em busca de novos apoios. Houve até quem sugerisse que o deputado estava demonstrando desespero político ao tentar seduzir uma denominação tradicionalmente neutra. Mas a reação mais significativa veio dos próprios membros da Congregação Cristã no Brasil. A grande maioria demonstrou surpresa e desconforto com o convite político direto. Em grupos de WhatsApp e redes sociais onde membros da CCB se comunicam, as discussões foram intensas e muitas vezes preocupadas. Muitos membros da congregação expressaram receio de que a igreja pudesse ser arrastada para uma polêmica política contra sua vontade. Eles conhecem bem a importância da neutralidade política para a unidade denominacional e temiam que o convite público de Eduardo pudesse comprometer essa tradição centenária. Alguns membros mais experientes lembraram de episódios passados onde políticos tentaram se aproximar da CCB e foram educadamente mantidos à distância. Eles sabiam que a neutralidade política não era apenas uma estratégia administrativa, mas sim um princípio doutrinário fundamental que não poderia ser abandonado facilmente. A liderança oficial da congregação cristã, seguindo sua tradição de discrição, inicialmente não se manifestou publicamente sobre o convite de Eduardo. Eles mantiveram o silêncio institucional que sempre caracterizou a denominação, preferindo avaliar internamente as implicações da situação antes de tomar qualquer posição pública. Mas nos bastidores, as discussões foram intensíssimas. Anciões e diáconos responsáveis pela administração da igreja se reuniram para discutir as possíveis consequências do convite político feito por Eduardo Bolsonaro. Eles sabiam que qualquer resposta inadequada poderia comprometer irremediavelmente a posição de neutralidade que tanto custou para construir e manter. A preocupação da liderança da CCB era completamente compreensível. Durante mais de um século, eles haviam conseguido manter a igreja completamente afastada de controvérsias políticas. Conseguiram atravessar diferentes regimes políticos, diferentes crises nacionais, diferentes polarizações ideológicas, sempre preservando a unidade interna e a neutralidade externa. Agora, de repente, se viam no centro de uma polêmica política nacional por causa do convite direto de um dos principais líderes políticos conservadores do país. Era uma situação completamente inédita na história da denominação e exigia uma resposta cuidadosa e bem calculada. O timing do convite de Eduardo também não passou despercebido pelos analistas políticos. Ele fez esse movimento em um momento em que sua família enfrentava diversos desafios políticos e jurídicos significativos. Com Jair Bolsonaro inelegível e enfrentando múltiplos processos judiciais, os filhos precisavam pensar em estratégias inovadoras para manter e expandir sua relevância política. Convidar os membros da maior denominação evangélica politicamente neutra do país para se engajarem ao lado da família Bolsonaro era uma jogada ousada e potencialmente muito eficaz. Se bem-sucedida, poderia significar a incorporação de milhões de novos apoiadores à base eleitoral bolsonarista. A estratégia também fazia sentido do ponto de vista da diversificação de alianças políticas. A família Bolsonaro havia se tornado excessivamente dependente de algumas lideranças evangélicas específicas, o que criava vulnerabilidades políticas. Conquistar o apoio dos membros da CCB significaria ter uma base de apoio mais diversificada e menos dependente de intermediários. Eduardo também demonstrou compreender uma dinâmica importante da congregação cristã. Embora a instituição seja politicamente neutra, seus membros individuais são cidadãos com direitos e responsabilidades cívicas. Ao direcionar seu apelo aos indivíduos em vez da instituição, ele criou uma possibilidade real de mobilização, sem necessariamente comprometer a neutralidade oficial da igreja. Mas a jogada de Eduardo também tinha seus riscos significativos. Ao fazer um convite público e direto aos membros da CCB, ele expôs sua família a uma possível rejeição pública por parte da denominação. Se a liderança da igreja decidisse se manifestar contrariamente ao convite, isso poderia ser interpretado como uma derrota política emblemática. Além disso,
O movimento gerou desconforto entre alguns aliados tradicionais da família Bolsonaro no meio evangélico. Lideranças que haviam investido pesado na aliança com os Bolsonaro se perguntavam se não estavam sendo substituídas por novos parceiros políticos. O pastor Silas Malafaia foi um dos primeiros a manifestar desconforto com a estratégia de Eduardo. Em suas redes sociais, ele fez comentários sutis mas claros sobre a importância de valorizar quem sempre esteve do lado da família em vez de correr atrás de quem nunca deu apoio. Outros líderes evangélicos tradicionalmente aliados dos Bolsonaro também demonstraram preocupação. Eles temiam que o sucesso da estratégia de Eduardo com a CCB pudesse diminuir sua própria importância e influência dentro do projeto político da família. A situação ficou ainda mais complexa quando membros da própria congregação cristã começaram a enviar mensagens para Eduardo através de suas redes sociais. Algumas mensagens expressavam curiosidade sobre suas propostas políticas, outras demonstravam preocupação com a atenção política que a igreja estava recebendo. Uma das mensagens mais significativas, que Eduardo chegou a ler ao vivo em uma transmissão posterior, dizia: "Deputado, respeitamos seu convite, mas nossa igreja sempre se manteve afastada da política. Não gostaríamos que isso mudasse. Preferimos continuar cuidando apenas das coisas espirituais." Essa mensagem era educada, mas carregava um recado muito claro. Os membros da CCB valorizavam a neutralidade política de sua denominação e não estavam necessariamente interessados em abandonar essa posição, mesmo diante de convites políticos diretos. Eduardo tentou responder a essas preocupações fazendo esclarecimentos adicionais em transmissões subsequentes. Ele enfatizou que não estava tentando politizar a instituição Congregação Cristã, mas sim convidando os membros individuais a exercerem seus direitos e responsabilidades como cidadãos brasileiros. O deputado argumentou que havia uma diferença fundamental entre a neutralidade institucional da Igreja e a participação política individual dos fiéis. Segundo ele, os membros da CCB poderiam perfeitamente manter sua fidelidade denominacional enquanto, paralelamente, se engajavam politicamente como cidadãos conscientes. Eduardo também tentou criar uma narrativa de legitimidade histórica para seu convite. Ele mencionou que grandes líderes cristãos ao longo da história haviam combinado sua fé pessoal com engajamento político ativo. Citou o exemplo de pastores e líderes religiosos que participaram de movimentos políticos importantes sem comprometer sua integridade espiritual. Mas talvez a parte mais interessante de toda essa estratégia tenha sido a forma como Eduardo tentou enquadrar seu convite como um dever cristão. Ele argumentou que os valores defendidos pela congregação cristã, como a família tradicional, a moralidade bíblica, a ordem social, estavam sendo ameaçados por forças políticas progressistas. Eduardo sugeriu que manter-se neutro politicamente em um momento de crise moral seria, na verdade, uma forma de omissão irresponsável. Ele argumentou que os cristãos verdadeiros tinham a obrigação de se engajar politicamente para defender os valores em que acreditavam. Essa linha argumentativa era particularmente hábil porque apelava para o senso de responsabilidade moral dos membros da CCB. Eduardo estava sugerindo que eles poderiam estar falhando em seus deveres cristãos ao se manterem politicamente neutros em um momento crítico da história nacional. O deputado também fez promessas específicas sobre como trataria os membros da congregação que decidissem se engajar politicamente ao lado de sua família. Ele prometeu criar espaços específicos para que eles pudessem contribuir com suas perspectivas e valores únicos. Eduardo sugeriu que os membros da CCB poderiam trazer uma contribuição diferenciada para o movimento conservador brasileiro por causa de sua tradição de disciplina, organização e princípios morais sólidos. Ele argumentou que esses atributos seriam muito valiosos para fortalecer o projeto político da família Bolsonaro. Mas a jogada mais ousada de Eduardo foi quando ele começou a sugerir candidaturas políticas específicas para membros da congregação cristã. Em uma de suas lives, ele mencionou que gostaria de ver membros da CCB se candidatando a cargos legislativos com apoio da estrutura política bolsonarista. Eduardo argumentou que membros da congregação,
por sua reputação de integridade e princípios sólidos, seriam candidatos naturalmente atraentes para eleitores conservadores. Ele sugeriu que poderia ajudar a viabilizar essas candidaturas através de sua rede de contatos e recursos políticos. Essa proposta específica gerou ainda mais polêmica porque representava um nível de engajamento político que ia muito além da simples participação eleitoral. Eduardo estava sugerindo que membros da CCB se tornassem protagonistas ativos do processo político, não apenas apoiadores passivos. A reação da liderança da congregação cristã a essas propostas mais específicas foi swift e clara. Poucos dias depois dessas declarações, a Igreja emitiu uma nota oficial reafirmando seus princípios históricos de neutralidade política e desencorajando qualquer tipo de ativismo político partidário por parte de seus membros. A nota dizia: a Congregação Cristã no Brasil reafirma sua posição histórica de neutralidade política. Não incentivamos nem desencorajamos a participação política individual de nossos membros, mas deixamos claro que a Igreja como instituição não se envolve em questões político-partidárias. Solicitamos que nosso nome não seja usado para fins eleitorais ou de promoção política. Essa manifestação oficial foi interpretada por muitos como uma rejeição educada, mas firme ao convite de Eduardo Bolsonaro. A liderança da CCB estava deixando claro que não estava interessada em abandonar sua neutralidade política tradicional, mesmo diante de convites diretos e promessas específicas. Eduardo tentou minimizar o impacto da nota oficial da CCB, argumentando que ela não impedia a participação política individual dos membros. Ele disse que respeitava completamente a posição institucional da Igreja, mas mantinha seu convite aos fiéis como cidadãos individuais. Mas o recado da liderança da congregação havia sido claro, e isso complicou significativamente a estratégia de Eduardo. Ficou evidente que a hierarquia da Igreja não estava disposta a flexibilizar sua posição histórica, mesmo diante de propostas políticas atrativas. A situação gerou consequências inesperadas para Eduardo e sua família. Alguns analistas políticos começaram a interpretar a resposta da CCB como uma rejeição simbólica ao projeto político bolsonarista. Se nem mesmo com convites diretos e promessas específicas a família conseguia conquistar o apoio da congregação cristã, isso poderia indicar limitações na capacidade de expansão de sua base eleitoral. Por outro lado, a tentativa de Eduardo também gerou reconhecimento por sua ousadia política. Alguns comentaristas elogiaram sua capacidade de pensar fora da caixa e tentar construir alianças não convencionais. Mesmo não tendo sido bem-sucedido, ele demonstrou criatividade estratégica. A polêmica também revelou aspectos interessantes sobre a dinâmica interna da própria congregação cristã. Ficou evidente que, embora a liderança seja firmemente comprometida com a neutralidade política, existe uma diversidade de opiniões entre os membros sobre engajamento cívico e responsabilidades sociais. Alguns membros da CCB, especialmente os mais jovens, demonstraram curiosidade sobre as propostas de Eduardo e questionaram se a neutralidade política tradicional da Igreja era adequada para os desafios contemporâneos. Embora tenham respeitado a posição oficial da denominação, mostraram interesse em debate sobre cidadania cristã. Essa diversidade interna criou uma situação delicada para a liderança da Igreja. Eles precisaram reafirmar os princípios históricos da denominação enquanto, ao mesmo tempo, respeitavam as consciências individuais dos membros que poderiam ter opiniões diferentes sobre engajamento político. A liderança da CCB optou por uma abordagem educativa, organizando estudos bíblicos específicos sobre o tema da cidadania cristã e da relação entre fé e política. O objetivo era esclarecer a posição doutrinária da Igreja, sem reprimir discussões legítimas sobre responsabilidades cívicas. Para Eduardo Bolsonaro, todo esse episódio representou uma experiência de aprendizado político significativa. Ele descobriu que existem instituições e tradições no Brasil que são realmente resistentes à sedução política, mesmo quando apresentada de forma respeitosa e com promessas atrativas. A tentativa também mostrou os limites da capacidade da família Bolsonaro de expandir sua base de apoio através de estratégias não convencionais.
Ficou claro que nem todas as denominações religiosas estão disponíveis para alianças políticas, independentemente dos benefícios oferecidos. Eduardo continuou fazendo referências ocasionais à congregação cristã em suas transmissões subsequentes, mas com um tom muito mais respeitoso em relação à neutralidade da Igreja. Ele passou a elogiar essa neutralidade como uma virtude, em vez de tentar mudá-la. O deputado também ajustou sua estratégia, focando mais na conquista de membros individuais da CCB através de suas posições políticas pessoais, sem fazer convites diretos ou promessa de parcerias institucionais. Meses depois do episódio inicial, Eduardo admitiu em uma entrevista que havia subestimado a força da tradição de neutralidade política da congregação cristã. Ele disse que aprendeu a respeitar ainda mais essa posição, mesmo discordando dela em termos estratégicos. Para a congregação cristã no Brasil, todo o episódio serviu como uma confirmação de que seus princípios históricos continuam sendo relevantes e necessários no contexto político contemporâneo. A pressão externa apenas fortaleceu a convicção da liderança sobre a importância de manter a neutralidade política. A Igreja também aproveitou a situação para educar seus membros sobre os fundamentos doutrinários da neutralidade política denominacional. Muitos membros, especialmente os mais jovens, tiveram a oportunidade de compreender melhor por que essa posição é considerada fundamental para a identidade da CCB. O episódio das declarações e convites de Eduardo Bolsonaro à congregação cristã no Brasil se tornou um caso paradigmático na política brasileira. Ele demonstrou tanto as possibilidades quanto os limites do uso de estratégias não convencionais para a expansão de bases eleitorais. Para o cenário político nacional, a situação também foi educativa. Ela mostrou que ainda existem instituições no Brasil que priorizam seus princípios fundamentais acima de vantagens políticas imediatas. Isso representa uma forma importante de resistência institucional em um ambiente político cada vez mais polarizado. O caso também revelou a complexidade das relações entre religião e política no Brasil contemporâneo. Nem todas as denominações religiosas estão disponíveis para alianças políticas, e algumas mantêm posições principistas mesmo sob pressão significativa. As consequências de longo prazo desse episódio ainda estão sendo avaliadas, mas já é possível perceber que ele contribuiu para um debate mais sofisticado sobre os diferentes modelos de relação entre instituições religiosas e ativismo político no país. Eduardo Bolsonaro chamou os irmãos da congregação para o lado dele politicamente falando, mas descobriu que alguns convites, por mais bem-intencionados que sejam,